Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 24 de março de 2022 e o título é Questione. Quando, diante dos meus questionamentos, me deparo com pessoas que atacam o livre pensar, com argumentos como: as coisas sempre foram assim, ninguém nunca perguntou o que saber, por que isso agora? Eu faço a seguinte reflexão. Se convivemos por muitos anos ao lado de uma pessoa que admiramos e confiamos, e em um dado momento descobrimos que estávamos enganados, que essa pessoa sempre mentiu, nos enganou e traiu, o que devemos fazer? Permanecer ao lado dessa pessoa porque sempre foi assim ou assumir que nos deixamos enganar e tomar atitudes para mudar isso? Acredito que estamos aqui para evoluir. Dúvidas e questionamentos sempre foram a mola propulsora para os avanços da humanidade. Água parada apodrece, não permite que nenhum tipo de vida sobreviva ali. É a zona de conforto, onde nada cresce, nada prospera. Enfrentar os desafios, superar os obstáculos para permitir o fluxo é trabalhoso, muitas vezes doloroso e cansativo, mas é o que nos traz crescimento e prosperidade. Enfrentar o desconhecido, uma nova realidade que se descortina, é assustador. Assumir que não temos certeza de absolutamente nada o tempo todo e que justamente por isso podemos mudar ou ter uma nova percepção sobre o que acreditávamos ser verdade. O mundo gira e os véus se dissolvem constantemente. A roda da vida não para um só minuto e as descobertas estão sempre a um passo de nós. Basta que avancemos e estejamos abertos a explorar o desconhecido, vencendo nossos medos e inseguranças. A dúvida sempre nos impulsiona a buscarmos as respostas que nos assaltam a cada minuto. Questionar é fundamental e necessário para quem busca o autoconhecimento e algum propósito nessa vida. Questione, questione. Há muito a ser desvendado. Mantenha os olhos abertos e a mente inquieta. Não desperdice um só segundo. Temos um mundo de inimagináveis segredos a descobrir. Embarque nessa viagem e desfrute dessa estrada rumo à liberdade. Esse é o caminho que nos leva a encontrar a paz em meio à tempestade. Vamos lá. Tem uma frase, né, bem conhecida, que assim eu meio que virou um lema, né, uma coisa que eu trouxe para minha vida, que é a zona de conforto é um lugar lindo, pena que lá nada lá cresce, né? Então, e eu tô sempre saindo da zona de conforto. Às vezes até eu falo, poxa, podia dar uma descansadinha, né? Ficar, mas é assim, é algo, os movimentos vão acontecendo e acaba sem, aí a gente vai aceitando, né, os desafios. A gente pode aceitar ou não e ficar na zona de conforto. Mas às vezes a zona de conforto é o que nos impede de conquistar coisas melhores para a nossa vida, né? E às vezes nos mantém ali em crenças limitantes, né? Em algumas coisas que atrapalham a nossa evolução aqui, né? Ainda mais nesse momento aqui que é tão importante, de tantos avanços, de tantas descobertas, de tantas revelações. Se a gente não aceitar, enfrentar e encarar de frente, né, todas essas coisas que a gente vem tomando conhecimento aí, a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar parado no tempo aí e vai perder o bonde aí do tempo, né, desse momento aqui tão importante de evolução e de crescimento. Então, e essa coisa mas tem gente que quando a gente começa a questionar, principalmente teve momentos aí que a gente passou recentemente e que muitas as pessoas que realmente conseguiram entender o que o sistema estava tentando fazer, que conseguiram entender toda aquela engenharia social, né?
experimento social que aconteceu aí alguns anos atrás, foram justamente as pessoas que questionaram, as pessoas que não aceitaram certas narrativas que não faziam sentido. E foram as pessoas que realmente conseguiram ali se manter fortes e não cair nas ciladas que foram armadas, né, naquele tempo, que agora estão sendo aí expostas, né, reveladas e trazendo à tona aí atitudes até revoltantes, né, coisas que foram, né, coisas atrozes que foram cometidas aí, justamente para tentar controlar, né, as pessoas. Realmente foi um experimento para ver até o quanto a gente, o quanto o ser humano é capaz de se sujeitar e de não questionar e de aceitar certos absurdos simplesmente pelo controle do medo. Então, assim, questionar é algo que a gente tem que fazer o tempo todo. A gente não pode estar aceitando, independente do que seja, né? Muitas vezes a gente admira, né, certas pessoas, mas ninguém aqui é perfeito. Então, a gente não pode simplesmente porque você admira aquela pessoa, não questionar nunca e aceitar tudo que a pessoa fala. Porque às vezes a gente pode cometer alguns enganos, pode, né, se equivocar em certas coisas, pode ter uma interpretação errada de certas questões, né? Ninguém aqui é o dono da verdade. E muitas vezes as pessoas acabam por idolatria, né, por achar que aquela pessoa, aliás, isso é uma coisa assim que a gente foi é, muito induzido a acreditar, né, a aceitar certas é, aceitar assim como por exemplo, as religiões, né, que você tem que aceitar que você é um ser inferior e que as divindades, né, os deuses e os santos sempre são superiores e nós estamos aqui, nós como filhos da fonte, nós somos, né, como dizia o Cristo, vós sois deuses, nós temos a luz. Então a gente justamente está aqui para evoluir e atingir outros patamares. Né? Aqueles que muitos consideram santos, ou mentores, ou mestres ascensos, eles já passaram por outras etapas, assim como nós estamos passando. Então, muitas vezes, essa idolatria é o que atrapalha os avanços. E nós estamos num momento assim que tem muita informação, né? A gente ouve de tudo. Então tem muito guru. E às vezes as pessoas se apegam a determinados gurus e não questionam nada. O que a pessoa fala é lei. É aquilo e tá tudo certo. Mas tem certas coisas que a gente tem que parar e pensar, isso faz sentido para mim? Tem coisas que não fazem, né? Não é todo mundo, nós somos seres individuais e tem coisas que fazem sentido para mim que não vai fazer sentido para uma outra pessoa. É, não que a gente. E às vezes pessoas com as quais a gente convive, que a gente concorda em muitas coisas, mas tem coisas que a gente discorda e tá tudo bem. Ninguém é. Se todo mundo. Se a gente só pudesse conviver, né, com quem concorda 100% com o que a gente pensa, ia ser difícil, né? Então, mesmo pessoas com as quais a gente convive, que a gente tem mais ou menos lá a mesma linha de pensamento, a mesma visão de mundo, mas mesmo assim tem certas coisas que a gente concorda e que a gente discorda. E a gente, por isso que a gente tem que estar sempre questionando, porque as coisas têm que fazer sentido para a gente, né? Porque cada um tem o seu caminho individual. E é através dos questionamentos que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente vai conseguindo acessar informações importantes para nós, inclusive nos questionar, né? Porque a gente está aqui também para descobrir o nosso potencial, para nos descobrirmos como seres
que tem eh, luz própria, que tem propósito, e se a gente não se questionar, às vezes a gente não consegue enxergar isso. Tanto é que na época em que nós tivemos que ficar isolados ali, foi acho que o momento em que a gente mais conseguiu expandir a nossa consciência, porque foi um momento que a gente parou e que a gente questionou muito, que a gente questionou tudo. Inclusive, foi quando a gente começou a perceber coisas a nosso respeito, né? Capacidades que a gente às vezes desconhecia que a gente tinha. Então foi um momento super importante, um momento que a gente deu um salto aí evolutivo, né? Quem aproveitou, quem questionou, quem não ficou só ali, balançando a cabecinha, aceitando tudo que era dito, sem pensar e sem observar até coisas óbvias, né, que aconteceram. Então foi um grande experimento justamente para um teste, né, para quem era marionete e quem não era. E então esse texto fala justamente que os movimentos, né, da nossa vida, eles vão acontecendo justamente através desses questionamentos, né? Os próprios avanços tecnológicos, os próprios avanços científicos, eles nascem de onde? Dos questionamentos, né? Das dúvidas, das perguntas. Como é que a gente, né, vai é, conseguir conquistar ou criar alguma coisa? Sempre aqui a mente trabalhando, questionando e tentando criar novas saídas, novos instrumentos, novas tecnologias, novos medicamentos. Então é sempre a mente questionando que traz os avanços. E levando para a nossa questão mais íntima, né? Nossa evolução espiritual também. A gente recebeu aí muita informação, muitas crenças que nos limitaram. E é através dos questionamentos que a gente vai começar a conseguir quebrar, né, essas crenças limitantes, quebrar dogmas que foram, né, que a gente absorveu aí, muitas regras, muitos padrões, muitas coisas que não fazem mais sentido para a gente. Muita gente, principalmente, quando a gente começa esse caminho, né, evolutivo e espiritualmente, a gente já passou por muitas. Normalmente as pessoas questionadoras, elas vão passando por muitas religiões, doutrinas, filosofias, porque a gente está buscando, a gente está buscando algo que nos faça sentido. Então, muita gente começa ali no catolicismo, e vai para espiritismo, umbanda, budismo, Seichonoye. Eu estou falando porque assim, todas essas que eu conheci, né? Que eu fui buscando ali, né, algumas referências para conseguir encontrar algo que fizesse sentido para mim. E no frigir dos ovos, né, eu aproveitei um pouquinho de tudo, o que era positivo em cada uma dessas, o que fazia sentido para mim em cada uma dessas religiões, doutrinas, filosofias. E hoje, assim, eu não sigo nada, nenhuma delas, assim, de frequentar, de participar, mas eu aproveito, assim, tudo. Eu me considero hoje, assim, universalista, né, como dizem, que eu aproveito tudo de bom que tem em cada uma, porque todas elas têm o lado bom, todas elas, é, todas as que buscam, né, o bem, a caridade, auxiliar, amparar, né, dar suporte emocional e espiritual para as pessoas, todas elas têm um lado bom. E é lógico que como tudo que é conduzido pelo ser humano, tem sempre pessoas boas e tem pessoas ruins, tem pessoas que são aproveitadoras. Então, a gente sabe que tem muita religião aí, muitas pessoas envolvidas, né, nas religiões,
que são oportunistas e que se aproveitam, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam justamente, né? A religião, buscam essa conexão espiritual nos momentos em que elas estão mais necessitadas, estão passando por situações difíceis, né? Momentos aí de perdas, de luto às vezes. Então elas estão fragilizadas, né? Elas estão vulneráveis. E tem muitos que se aproveitam justamente desse momento de desespero, de fragilidade, para se aproveitar e para enganar, né? Certas pessoas. Obviamente que eles responderão por isso, né? Porque a cada um segundo suas obras. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo, né, nessas ciladas porque estão, né, desestabilizadas emocionalmente, estão ali, né, num momento de desespero e de muita necessidade de amparo. E é por isso que até, né, nessas situações, às vezes a gente tem que questionar as intenções, né? Começar a prestar atenção nas coisas como elas acontecem, porque realmente tem muita gente que acredita, né, que porque determinada pessoa está ali como líder de uma igreja, de uma congregação, seja o que for, aquela pessoa, você já presume que aquela pessoa seja boa, e nem sempre. Eu já cometi esse erro de achar, né, que às vezes a pessoa, porque ela frequenta determinado lugar, porque ela estuda aquilo, então ela é uma pessoa que é uma pessoa boa. E às vezes nem sempre, né? Tem muito lugar, tem muita gente que está sempre ali, ó, tá na igreja, tá no centro, não falha, não falta, mas saiu dali, tá falando mal da vida dos outros, tá julgando todo mundo, tá fofocando, não, dentro de casa é uma pessoa que não, é, que, que não é amorosa, que é intolerante, né? Às vezes no trabalho é uma pessoa arrogante, intolerante. Então, é, o fato da pessoa frequentar alguma religião ou ter até algum posto ali de liderança não faz dela uma pessoa. Não dá para a gente pressupor que por conta disso ela seja uma pessoa correta, boa, honesta. A gente tem que observar as atitudes. Né? As atitudes é que vão nos dizer se aquela pessoa realmente age da forma que ela prega, né? Porque o que tem muito hipócrita, né? Tem muita gente que fala uma coisa e vive outra, completamente diferente. E a gente só vai descobrir isso assim, observando e realmente questionando, porque muitas vezes o fato da pessoa estar numa posição de liderança inibe as pessoas de sequer, né, questionarem, assim, de que sequer observar e falar, nossa, mas isso aqui parece que não está muito certo, essa atitude não está boa. E entra naquela questão da idolatria, de achar que, acreditar que por conta da posição da pessoa, ela é uma pessoa que tem que ser respeitada, tem que ser ouvida e não tem que ser questionada. Então, essa é uma coisa que eu estou vendo acontecer muito, principalmente aí no meio da espiritualidade, porque foi, né, de repente teve um boom aí, né, de guru para todo lado. Hoje a gente vê, você entra no YouTube, por exemplo, tem milhares de conteúdos falando de gente falando sobre espiritualidade. Mas nem todo mundo ali realmente está falando com a intenção e com o conhecimento, né? Muita gente ali está surfando na onda e para se aproveitar e para ganhar visibilidade e para ganhar dinheiro, né? E não está se importando muito com o que isso pode causar, né, com as pessoas que acreditam e que às vezes acabam seguindo coisas que não tem nada a ver e não tem nada de positivo. Então,
o melhor mesmo é estar sempre atento, questionar tudo, não aceitar tudo só porque é alguém que você acha que é, que é a pessoa que conhece tudo, que sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? Mesmo as pessoas que são muito, que a gente confia, que a gente gosta, uma hora ou outra a gente pode discordar e isso não tem problema algum. Não tem porquê a gente se sentir mal ou se sentir culpado por discordar, por não concordar com uma ou outra coisa, né? Porque estamos todos aqui, na verdade, para evoluir, mesmo que uns estejam um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, o destino de todos nós é o mesmo, certo? E a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui para ir caminhando e ter observar com atenção e questionar faz parte desse processo, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.